Michele Lima, ela está perguntando, nos casos de desligamento de colaboradores reintegrados ou recontratados, o FGTS Digital irá conseguir verificar essas situações e mostrar o saldo correto do FGTS? É importante dizer o seguinte, em alguns casos em que o trabalhador ele foi readmitido, você vai reintegrá-lo lá com a informação do S2298 e quando você reativou aquela situação, vai surgir hipoteticamente, porque aquele trabalhador que um dia chegou a ser desligado, ele foi desligado, voltou à condição de ativo. Só que vamos supor que em algum momento você já tinha um histórico de remunerações preenchido, você já tinha computado esses valores de indenização compensatória. Quando você fez a readmissão, ele voltou a ficar ativo, de forma que aquele valor que você terminou pagando para aquele trabalhador, ele supostamente não era para ter sido pago. Por quê? Porque o trabalhador não era para ter sido demitido. Então, surge hipoteticamente para o empregador a possibilidade de solicitar aquele valor que ele pagou indevidamente, só que esse valor indevidamente pago, existe uma chance altíssima dele não conseguir restituição. Por quê? Porque quando você havia feito aquele primeiro desligamento, provavelmente o trabalhador veio a sacar aquele dinheiro. Porque para você fazer aquela recontratação, quando você um dia for fazer um segundo desligamento, o E-Social vai recompor todo o período laboral. Inclusive, quando você faz aquela readmissão, aquela reintegração, vai ter aquele efeito retroativo. Se não tivesse sido dali para frente, ou se teve efeito, sei lá, no dia posterior, aquela suposta demissão sem justa causa, você vai ter aquilo facilmente recomposto. Mas o X da questão é que a segunda vez em que o sistema for fazer o cômputo da indenização compensatória, vai se reportar ao período laboral completo. E você pode pensar como é que o empregador vai fazer para reaver esse valor que um dia ele tinha pago de indenização compensatória, que não era para ter sido pago porque o trabalhador nunca deveria ter sido desligado. É o seguinte, o valor provavelmente não está lá. Se não está lá, a gente não consegue evoluir todo o ciclo de quando se solicita um estorno. Vamos falar um português mais claro. Quando você solicita um estorno, a primeira coisa que o sistema vai fazer é buscar salvaguardar aquele valor que você supostamente fez o pagamento a maior, ou então até pagou coisa que não deveria acontecer, para poder aquele valor ficar congelado. Ele, por enquanto o valor estiver lá, ele está congelado, nem fica disponível ao saque pelo trabalhador e nem está ainda transferido para a conta virtual do empregador que Bruno chegou a citar aí para vocês. Aquele valor ele vai ficar bloqueado até que em algum momento a gente consiga resolver. O que é resolver? É verificar a veracidade dos fatos em relação ao processamento total. Então, se a gente verificar que aquele valor bloqueado teve elementos suficientes para que a gente faça algum tipo de processamento do passo seguinte, qual é o passo seguinte? É aquele valor que estava congelado, ele ser estornado, se for aceito as argumentações promovidas no âmbito lá da solicitação de estorno. Quando houver aquele estorno do valor da conta vinculada do trabalhador, aí sim ele entra como crédito na conta virtual do empregador. Lembrando, pessoal, que esse crédito na conta virtual do empregador, ele já existe se você tiver, por exemplo, pagamento em duplicidade. Se você botou o mesmo débito, o valor de FGTS de um empregado na guia A e na guia B, e você terminou esquecendo, pagou as duas guias, esse valor que está contido em guias diferentes, ele já vai para a conta virtual do empregador. Mas nesse exato momento em que nós estamos falando, essa utilização da CVE, ela ainda está em construção, a gente vai disponibilizar o mais rápido que for possível a utilização do saldo da conta virtual do empregador. Não agora, ele não está vigorando nesse mês de março agora, tão logo tenhamos esse desenvolvimento, a gente vai se utilizar daquele portal que Bruno começou mostrando para vocês,
para que o empregador se utilize do valor do saldo da CVE para, em algum momento, ele poder abater débitos pré-existentes no âmbito do FGTS Digital. Caso ele não tenha débitos pendentes, ele vai poder ou esperar a quitação dos futuros débitos, porque todo mês tem sempre débito sendo renovado, ou então ele vai poder, num futuro um pouco mais para lá, ele solicitar a restituição, mas a devolução dos valores de FGTS que estão na conta virtual, ela fica condicionada à inexistência de débitos no âmbito do FGTS Digital. Então, quando Michele pergunta se vai apurar o saldo correto do FGTS, sim, porque o FGTS Digital, no histórico de remunerações, quando aquele empregado reintegrado vier a ser novamente demitido sem justa causa, porque supostamente ele poderia pedir demissão, né? Ele não teria sequer uma ficha, algum histórico de remunerações. Mas quando tiver um novo desligamento sem justa causa, vai sim ser apurado. A última coisa que eu quero comentar de Michele é que ela está se utilizando mostrar o saldo correto do FGTS. Eu sei que a gente está colocando lá saldo a computar, mas não esqueçam do que a gente já falou. Busque sempre preencher o histórico de remunerações de uma forma integral e correta para prevenir algum tipo de erro.